Bom, olá, eu me chamo Pedro Paulo Novelino, sou mestre em metrologia para a qualidade industrial e nessa breve palestra que eu vou fazer com vocês, eu vou destacar, falar um pouco sobre a metrologia, a importância da norma ABNT-NBR ISO 10012, versão 2004, que é Sistemas de Gestão de Medição, requisitos para os processos de medição e equipamentos de medição. Então, é uma norma voltada para a questão do gerenciamento da gestão das medições, muito importante para as empresas que atuam nesse segmento. O mais importante é a implementação, como a introdução aí do nosso assunto, a implementação de um sistema de gestão de medição, com base nesses requisitos a ABNT, ela é imprescindível, principalmente para bens e serviços, e ela possibilita a implementação de um sistema de gestão eficaz. A norma, ela destaca o que um sistema de gestão eficaz assegura. Ela assegura que os instrumentos e os processos de medição são adequados e que atendem à sua utilização projetada e pretendida. Então, quando você implementa um sistema de gestão vinculado a os requisitos dessa norma, você tem isso assegurado. E ainda mais que você reforça que o objetivo desse sistema de gestão, então, ele é basicamente gerenciar o risco da produção de resultados incorretos dentro da sua atividade, dentro do seu processo de fabricação. Então, o risco de resultados incorretos podem afetar a qualidade dos produtos produzidos. Então, quando você gerencia esse risco, você, de fato, reduz drasticamente essa questão da não qualidade. A gente sabe que não qualidade, o custo da não qualidade é muito superior ao custo da qualidade. Então, implementar um sistema de gestão eficaz é gerenciar o risco de você produzir resultados que possam afetar a qualidade dos produtos. Esse é o principal objetivo dessa norma de gestão. E nessa nossa conversa, a gente não vai simplesmente destacar e discutir, conversar mais coisas muito mais ligadas à questão da importância da metrologia, quais parâmetros e conceitos e características metrológicas estão incorporados dentro da norma. Essa norma ISO 10012, ela cita muito essas questões dos parâmetros e as características metrológicas. Mas, lógico, ela não entra no detalhe dos conceitos e a gente vai falar um pouco, a gente vai falar sobre esses conceitos metrológicos. Por quê? Porque eles são importantes para que a gente tenha uma perfeita avaliação da adequação desses equipamentos e desses instrumentos para o seu uso pretendido, que é o que preconiza a norma, de você ter um sistema de gestão eficaz. Alguns documentos são referenciados. A própria norma 10.012 é um documento que a gente referencia hoje. Um livro que eu tive a oportunidade de escrever junto com outro o professor que fala sobre metrologia em o Sistema Internacional de Unidades e o Vocabulário Internacional de Metrologia. Então, são os documentos que a gente trabalha bastante nesse sentido. Então, o que a gente vai falar um pouco agora, nesse breve tempo? Falar sobre a metrologia, definir os conceitos, falar sobre a importância, que fatores influenciam, apresentar a cadeia de metrológica, o Sistema Internacional de Unidades, padrões de medição, definir o que é calibração e acreditação, vamos discutir os requisitos, no treinamento que a gente faz, a gente discute profundamente os requisitos da norma, o vocabulário internacional de metrologia, os principais conceitos metrológicos e dos instrumentos de medição,
Vamos fazer uma abordagem rápida sobre periodicidade de calibração, de como é que você pode trabalhar com isso. Tem certeza de medição e tolerância de processo, e finalizando com o ciclo, o famoso ciclo PDCA, o Plan, Do, Check, and Act, planejar, desenvolver, verificar e atuar, né, corrigir, e da comprovação metrológica. Bom, o vocabulário internacional de metrologia define metrologia como a ciência da medição e as suas... A metrologia ela engloba, então, todos os aspectos teóricos e práticos da medição, de qualquer a incerteza de medição e o campo de aplicação. Então, tem um importante conceito aí na metrologia, que é a questão da incerteza. Sempre uma margem de dúvida sobre qualquer medida que a gente faz, né? Então, a gente sempre precisa perguntar qual é o valor dessa incerteza, qual é o valor dessa dúvida, dessa incerteza de medição. Então, ela pode impactar bastante na análise da adequação do meu instrumento de medição. Então, de certa forma, a metrologia, então, é a ciência que estuda, né, os processos que envolvem as medições, né, avalia como a qualidade como essas medições são realizadas, né, e a gente vai discutir também, a metrologia ela vê a questão de como estimar a incerteza de medição para poder fazer a análise e adequação do instrumento ao uso pretendido, que é um dos requisitos que a norma preconiza, a questão da adequação. Essa figura mostra, então, de uma certa maneira, como é a importância da metrologia para as empresas, né? Na ponta do lado direito, que a empresa ela tem que produzir tanto em conformidade, com uma certa qualidade, fundamentalmente de necessidade. Agora, ela está envolta num ambiente onde você tem, internamente, você tem os processos metrológicos de medição, e nesses processos envolvem as calibrações dos equipamentos, ensaios que podem ser realizados, as medições propriamente dita, e que são impactadas pelos agentes externos, né? As necessidades, as imposições do mercado, a questão da avaliação da conformidade, né, do produto ou do serviço, que dependendo do que é que ele produz, pode ser de forma compulsória, ou seja, obrigatório, mandatório para a empresa ter essa avaliação compulsória. Um exemplo seria um fabricante de capacete de motociclista, ele é compulsório, existe uma série de regras, de normas que tem que ser atendidas, ensaios que tem que ser feitos para poder garantir a segurança de quem vai usar, né? As exigências do cliente, ou então ela pode ser voluntária, de maneira que a empresa acha que é importante ela fazer essa avaliação. Bom, como é que a metrologia está presente no nosso dia a dia, né? A gente percebe que de um relógio a gente vê, né, o resultado da medição do tempo, hora, minuto, segundo, né? Quando a gente sobe numa balança, nós temos a nossa medição da massa, não é peso, gente, vamos prestar varia, né, em função da assim, se a gente for lá para o Everest, a gente vai ficar mais magrinho, porque a aceleração é menos pesado. Abastecer o carro de um posto, a gente tem litros do combustível. E a medição, como tem aí a figura de uma pessoa, ela pode ser influenciada por vários fatores. E aí a gente agrupa esses fatores em alguns grandes grupos, como o método de medição, de que maneira é feito, né, os procedimentos, formas. Se você tem que fazer uma amostragem, se é uma produção em lote, você pode amostrar uma determinada quantidade para fazer. Então, se essa amostra não for adequada, pode impactar no resultado, no tipo de instrumento que a gente vai utilizar, quem faz a medição, né, que eu chamo aqui o analista, né, ele tem que conhecer toda essa estrutura, o procedimento, o método, o equipamento, e as condições ambientais onde você realiza, porque às vezes você tem que trabalhar
num ambiente que não tem uma condição controlada de temperatura adequada e você tem que fazer correções em função disso. Então, as condições ambientais elas também influenciam no resultado dessa medição. E também tem uma coisa que a gente chama aqui de rastreabilidade metrológica, que a gente vai falar um pouquinho. É você ter a garantia de que você tem, essas medições elas estão referenciadas a um padrão. E aí você tem a cadeia de rastreabilidade metrológica nível internacional, onde nós estamos. Tem desde da grandeza maior aqui, que é do Sistema Internacional de Unidade, até os padrões e os instrumentos de dados aqui nas nossas indústrias, no processo produtivo. Então, a cadeia da rastreabilidade metrológica ela é definida como a sequência de padrões e calibrações utilizadas para relacionar um resultado de uma medição à referência. Então, você tem aqui a cadeia, né? A cadeia aqui, que tem aqui a disseminação, ou seja, do sistema internacional, você disseminar esses padrões até aqui embaixo, que a gente chama no chão de fábrica, são os padrões de trabalho, e a rastreabilidade vem de baixo para cima. É de que maneira esse padrão aqui está referenciado a uma referência de um nível melhor, a uma referência em nível da rede brasileira de calibração, aos padrões nacionais, aos padrões internacionais e ao Sistema Internacional de Unidade. Então, essa é a cadeia de rastreabilidade metrológica e que a gente diz que a rastreabilidade ao Sistema Internacional significa uma rastreabilidade a uma unidade de medida do Sistema Internacional de Unidade. Eu falei em calibração e o que é a importância da calibração. A calibração é quando a gente estabelece o desvio entre um valor indicado por um instrumento de medição e os valores. Eu vou ter certeza que o meu instrumento de medição ele está medindo de forma adequada, como quando previamente eu, de alguma forma, eu fiz uma comparação dele com um padrão para saber quais são os erros e, principalmente, definir a incerteza de medição. Então, os instrumentos de medição, eles podem apresentar erros e incertezas de medição, dependendo do valor, pode ser adequado ou não para ser utilizado. E a gente sabe que ele varia o desempenho ao longo do tempo. Então, por isso que é importante realizar calibrações periódicas dos instrumentos. Porque essas calibrações, com isso, a gente consegue ter informação para reduzir o erro do instrumento através de correções, a gente garante a rastreabilidade das medições naquela cadeia que eu mostrei para vocês, e a gente tentar assegurar que essa incerteza ela atende aos processos metrológicos. Com isso, eu tenho o que eu chamo aqui de qualidade das medições e poder tomar decisões e ações baseadas nos resultados das minhas medições realizadas, tanto em laboratório ou quanto no processo de produção. Na questão laboratorial, existe um mecanismo que chama que é a acreditação da capacitação do laboratório em realizar ensaios e calibrações. E o nosso organismo brasileiro, que é o INMET, Nacional de Metrologia, que é o representante do Brasil no Fórum Internacional, que é o ILAC. É um fórum internacional de acreditação de laboratórios. Então, o Inmetro, ele é o nosso representante. Então, a importância desse processo de acreditação é que os laboratórios que são acreditados, que são reconhecidos para fazer essas atividades, eles têm um reconhecimento internacional através do link do Inmetro junto ao organismo internacional. Então, por isso que é importante essa questão da acreditação para os laboratórios. Bom, a NBR ISO 10012, Sistema de Gestão de Medição, ela estabelece requisitos. Então, aqui é um sumário dos requisitos que ela tem aqui, o objetivo e você vai implementar um sistema de gestão que seja eficaz, que garanta que os instrumentos vão ter a sua capacidade de
referências normativas, que a gente já ela define, né, termos e definições, e aqui você tem os requisitos de forma geral, e ela estabelece requisitos para a organização, a responsabilidade que chama da direção, quer dizer, da alta organização, define o que é uma função metrológica, né? Ela estabelece que o foco tem que ser no cliente, lembra aquela figura que eu mostro da importância dos clientes receberem produtos ou serviços em conformidade. Então, esse sistema de gestão ele foca na atividade e foca no cliente externo, define os objetivos da qualidade, existe uma análise crítica pela direção, ou seja, a alta organização, a empresa, ela faz uma avaliação e uma análise crítica desse sistema de gestão. Ela estabelece como gerenciar os recursos, e aqui recursos de uma forma geral, recursos humanos, recursos de informação, recursos materiais, os recursos externos, né, de fornecedores. E o item 7 é o da comprovação metrológica propriamente dita. Como é que eu estabeleço, então, o sistema de modo a comprovar de que o meu processo de medição ele está adequado, né? Então, aqui você tem os requisitos para o processo de comprovação, da comprovação metrológica. Então, tem como você monta o processo de comprovação, o que é o processo de medição, e aqui no item 7.3 fala sobre incerteza e a rastreabilidade, né? O item 8 é o fechando o ciclo, né, o PDCA, é análise e melhoria do sistema de gestão, e aqui você faz uma auditoria, como é que você monitora isso, o controle das não conformidades que foram encontradas e o processo de melhoria. E ela tem um anexo que fala aqui sobre um exemplo aqui de como é que você pode montar uma comprovação metrológica. Bom, o vocabulário internacional de metrologia, como eu disse, metrológica, ele aborda vários conceitos, vários parâmetros que são citados na norma NBR ISO 10.012, referência, e a gente vai falar rapidamente sobre alguns que são os mais importantes, né? Por exemplo, como eu falei, como a gente viu ali naquela figura ali da calibração, eu disse que os instrumentos há erros e incerteza. Então, quando a gente calibra um instrumento, a gente estabelece. Então, os erros são obtidos nessa comparação. E, por definição, um erro de medição é um valor, a diferença entre o valor medido de uma grandeza e o valor de referência. Está aqui, ó. O erro é o x, é o valor medido, menos o valor. Essa equação aqui define se o meu erro é positivo, significa que o meu instrumento de medição ele lê sempre um valor maior do que um valor verdadeiro. Então, com isso, eu sei que eu posso corrigir esse valor. E se o meu erro é negativo, significa que a minha medida está sempre sendo menor do que o valor verdadeiro. E também, eu identificando a magnitude e o sinal, eu posso fazer essa correção. Então, isso é importante na calibração. Outro conceito bastante interessante, é muito usual, né, de ter dúvida entre a questão da precisão e a exatidão de medição. Essa questão quando a gente trabalhar com essa norma, né, e com esse nosso vocabulário. Uma figura clássica, fácil de você identificar, é quando eu tenho essa figura aqui dos alvos, né, onde eu tenho aqui uma concentração aqui, eu quero acertar o centro do alvo, então eu tenho aqui um instrumento, um atirador, que ele é bastante preciso e exato, porque ele tem os tiros muito concentrados e no centro do alvo. Esse aqui é um atirador bastante preciso, porque os tiros estão muito concentrados, mas não é exato, porque ele não atinge o centro do alvo. Esse outro aqui, ele já tem uma dispersão em torno do centro do alvo, então ele também não é preciso. E esse aqui também não é preciso. Então, é importante, a gente vai discutir mais profundamente a questão aí da precisão e exatidão.
mas ela é fundamental na análise de um instrumento para você ver a questão da conformidade desse instrumento de medição. A periodicidade de calibração é importante, né? Por quê? Por que eu vou calibrar? Qual é o propósito de calibrar os instrumentos de medição? O propósito básico é, com isso, eu tenho que definir, identificar o erro e a incerteza de medição hoje desse instrumento de medição. Eu vou verificar se o equipamento ele mantém ainda as condições ideais para o seu uso, se não houve alteração das medições ao longo do tempo. Então, com isso, esses resultados, eu vou estabelecer a periodicidade de calibração. Agora, nem sempre é muito fácil estabelecer, né? Porque existe uma série de fatores que influenciam nesse processo de medição. A incerteza, né, é um fator que altera, é um fator que prepondera nessa questão de decisão. Os riscos, né, que os erros, né, excedam os valores máximos aceitáveis, né, pelos métodos de produtos, né, afetar a qualidade da produção. O custo é um fator que tem que ser visto, né, porque as medições, você parar o equipamento para fazer a calibração, ele custa, então a gente tem que ver isso, mas tem que comparar com a questão do custo, como eu disse, da não qualidade, né? Os tipos de instrumentos, existem, né, alguns instrumentos que têm um desgaste maior, outro menor, né, as condições de uso, né, transporte, manuseio. Então, sim, existe uma série de fatores que você deve analisar para definir a periodicidade de calibração, né? Alguns exemplos aqui de intervalo. Treina, paquímetro, micrômetro, bloco padrão, alguns intervalos normais, usuais de calibração. Não significa que isso aqui é uma regra, né? Isso aqui é, como diz, é uma referência. Não é uma obrigação, mas serve como um chute inicial para você definir um intervalo de calibração. Metrologia de massa, né? Massa padrão 60 meses, balanças de 12 a 36 meses, balanças analíticas são balanças de laboratório de 12 meses. Na área elétrica, né, do multímetro, osciloscópio, década resistiva, na metrologia térmica. Então, a gente tem aqui alguns intervalos, né, práticos, né, que já são utilizados por uma série de organizações, empresas, que dão intervalos usuais. Mas cada organização tem que estabelecer a sua periodicidade em função do histórico do seu equipamento. E aí, como eu falei também, existem situações típicas, né? Falo 4 nesse sentido aqui, mas onde, em geral, o processo tem um limite de especificação, tolerância, né? Tolerância do processo, ela tem é o que é a máxima variação permitida desse processo de medição, porque é impossível você ter um processo que é estável, mesmo fica perfeitamente estável, sem nenhuma oscilação, você tem sempre uma oscilação no processo de medição, e você estabelece, então, os limites. E as medições, elas podem ter, a gente pode ter 4 situações distintas, né? Que está aqui, ó. Essa medição, esse pontinho aqui é a medida, e essa barra aqui seria a dúvida, a incerteza dessa medição. Então, eu tenho 4 situações que podem acontecer. A situação A, que é a ideal, né? Tanto a medida com a faixa de dúvida está dentro do limite de tolerância. A situação B e C, eu tenho a situação B aqui, uma medida dentro da faixa de tolerância, mas com a incerteza ela tem uma parte aqui que pode dar uma dúvida. A C tem uma medida fora do intervalo de tolerância, mas com a incerteza, ela, na verdade, ela também pode estar dentro. E essa D aqui é uma medida que está 100% não conforme. Então, a gente deve estabelecer limites de controle para ter uma certa garantia, e a gente consegue também avaliar qual o risco que eu tenho, por exemplo, nessa situação de aprovar uma medida e ela está não adequada. O risco dessa situação
de reprovar uma medição e ela está aí, o produto está adequado. Então, a gente vai analisar essas questões de modo para minimizar os riscos que a gente tem. Tá? A comprovação metrológica, então, que eu falei, é o ciclo, planejar as ações para que a gente tenha a comprovação metrológica. E aqui a gente tem as etapas: verificar qual é a capacidade requerida do processo, levantar todos os equipamentos que precisam medir, ver as incertezas associadas, ver se elas estão adequadas. Aí depois você vai implementar esse processo, vai ter os instrumentos sendo usados, medidos, né? E aí você vai fazer depois as verificações, né, através das calibrações, vai verificar as calibrações periódicas, verificação intermediária, se os instrumentos estão adequados, e o que não tiver, você corrige. Né? Você vai segregar, você vai marcar o instrumento, você vai trocar. Então, com isso, você fecha o ciclo da melhoria contínua no processo de comprovação metrológica. Bem, era isso que eu queria falar com vocês nesse breve tempo, né? Destacar a importância da metrologia para as organizações, a importância dessa norma, a NBR ISO 10012, que é uma reforçando que a organização que implementar um modelo de gestão focado nessa norma, ela vai conseguir ter uma gestão bem adequada. Bom, gente, obrigado pela atenção e espero encontrá-los aí em breve. Um abraço para todos. Tchau.